gravação. Pronto. Boa noite para todo mundo novamente. Hoje a gente vai continuar de onde parou, né, a aula, certo? Então, a aula de hoje vai ser sobre megômetro. Eu vou falar sobre alguns diagramas, beleza? A gente tinha parado, a gente viu algumas ferramentas, né, na aula passada. A gente viu algumas ferramentas, falei de multímetro, né? Então, a gente falou de multímetro. Vocês estão conseguindo ver o slide aí, pessoal? Sim. Sim, né? Aí hoje ficou combinado de estudar o megômetro, né? Então a gente vai estudar o megômetro. Assim, para quem trabalha diretamente na área, né? Para quem trabalha diretamente na área e já conhece, né? Só vai ter algumas informações complementares. E para quem não conhece, vai conhecer hoje, né? Esse equipamento chamado megômetro. É um dispositivo de medida, né? Bem, vamos lá. Voltando aqui o slide. Bem, deixa eu ativar aqui o laser, né? Vocês estão vendo a setinha do mouse, pessoal? Só o tempo de resposta do... Sim. Sim, né? Tá vendo a setinha, né? Deixa eu botar o apontador a laser que fica mais legal aqui. Ativei o apontador a laser. Deixa ele responder. O megômetro, né? Ele é um equipamento de medida cujo objetivo é medir a resistência de isolação, né? Então, você pode medir a isolação de um cabo em relação a outro, você pode medir a isolação do cabo em relação à parte condutora, né? Então, o megômetro é um equipamento de medição que afere a resistência desligado. Então, ao utilizar o megômetro, você tem que desligar o circuito, ok? Sobre esse conceito, pessoal, do megômetro, alguém tem alguma dúvida? O conceito, né? O que faz o equipamento. Então, vamos continuar, né? De um modo simples, para entendimento, o megômetro aplica uma tensão elétrica nos dois pontos onde se deseja megar. Surge, assim, uma corrente entre os dois pontos e, a partir do cálculo, R é igual a V dividido por I, o mesmo mostrará no display a resistência de isolação. Então, a priori, o que é que o megômetro faz, né? Ele vai aplicar um nível de tensão onde você quer megar, e aí, né, através do valor da tensão e do valor da corrente que surge durante a medição, é feito um cálculo de resistência, né? O aparelho já se encarrega de fazer esse cálculo e mostra para você no display o valor, né, de resistência, ok? Normalmente, os níveis de tensões aplicáveis são esses aqui, ó. 250, 500, 1000, 1500 e 2000. E ainda tem alguns megômetros que tem as tensões ajustáveis, né? Você consegue ajustar o nível de tensão aplicável. Temos aluno aqui empilhado, né? Que está permitindo aqui a entrada. Beleza? Então, vamos dar exemplo. O que megar? Vamos ver, vamos começar com vocês aí. Citem exemplos, pessoal. O que megar? O que é que eu posso megar? Pode falar pelo áudio aí, tranquilamente, beleza? Se errar, a gente indica, né? A bobina de motores.
Bobina em relação ao quê? Porque se tu for megar a mesma bobina, né, aí vai dar zero. E aí, pessoal? Que megar? Alguém falou bobina de motores, mas bobina em relação ao quê? Quem falou? Só um aguarde, pessoal, que o material está atualizando aqui, né? Mas alguém falou bobina. Você pode megar bobina em relação a outra bobina ou bobina em relação à carcaça do motor, ok? Então é um dos exemplos. Se você megar a mesma bobina, obviamente que vai dar zero, né? Se você megar a mesma bobina. Então vamos lá, o que megar? Bobina em relação à carcaça. Eu posso megar bobina em relação a outra bobina. O que é que eu posso megar mais? Alguém pode citar mais exemplo? Vamos lá, mais exemplos. Um retificador. Mas qual é o objetivo na prática de você megar um retificador? Aí é que tá, professor. Hum, não tem muita aplicação você megar um retificador, não, entendeu? No dia a dia, normalmente não é feito na medição megar retificadores, não. Vamos escolher outro exemplo aí? Porque você megando, você está testando aferindo, né, a resistência de isolação. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos aqui, eu vou desenhar, beleza? Eu acho que com o desenho vocês vão entender melhor essa questão de megar aqui. Exemplo de megar, né? O que é feito na prática, né? O que é que temos? Megar, pessoal, megar, o que é que acontece? Você tem, por exemplo, a bobina do transformador, certo? Vou colocar aqui a bobina de um motor. O motor trifásico, ele tem 3 bobinas. Ele tem 3 bobinas aqui. Aqui, ó. Vamos colocar os números aqui, ó. 1 e 4, 2 e 5. Obviamente que futuramente vocês vão estudar essa parte aqui. Ok? De numeração. Aí eu tenho um megômetro. Ok? Eu tenho um megômetro, né? Um megômetro. Quando você mega uma bobina em relação a outra, por exemplo. Ok? Quando você estiver megando, o que é que você vai aferir? Você vai aferir qual é a isolação que tem aqui, ó. Qual é a isolação que existe entre essa bobina e essa outra aqui, ó. Então você vai medir o R de isolação. Ok? Se você medir a mesma bobina, então vamos supor que eu meça aqui a mesma bobina. Vamos supor que eu estou medindo aqui na mesma bobina. Se eu medir na mesma bobina, aí aqui, ó, como é a mesma bobina, vai dar zero. 0 mega ohm. Ok? A não ser se a bobina estiver aberta, né? Se a bobina estiver aberta, ela vai estar isolada. Eu posso megar também bobina em relação à carcaça, né? Deixa eu desenhar aqui a carcaça. Eu tenho a carcaça, né, do meu motor. Eu posso megar a bobina. Eu posso megar a bobina em relação à carcaça. Certo? Aí, claro que vai ter alguns valores de parâmetro. Por exemplo, vamos supor que tu tem um parâmetro de 20 mega ohm. Né? Então, durante a medição, tem que ser maior ou igual a 20 mega ohm. Se aqui der 2 mega ohm, significa que essa isolação entre a bobina e a carcaça está ruim.
né? Então tem algum problema naquele motor, né? Está comprometido, ok? Você pode megar, né? Bobina em relação a bobina, bobina em relação à carcaça. Você já viram o painel industrial? Barramentos fase? Por exemplo, eu tenho 3 fases, né? Barramento fase. 1, 2, 3. Ok? Aí eu tenho aqui, vamos supor, fase. Isso aqui é o sistema trifásico, né? Eu falei para você já numa aula, né? O sistema trifásico. Fase R, aqui fase S, e essa última fase aqui é fase T. O que é que você pode megar aqui? Você pode megar as 2 fases aqui, ó, para verificar a isolação aqui entre elas. Eu posso megar essa fase com essa outra aqui, ó. Então, eu uso o megômetro. Você vai usar o megômetro, né? Para medir a resistência de isolação entre 2 fases, né? Agora, claro que tem que desligar a rede. Para vocês terem uma ideia, os parâmetros usual para 2 fases tem que ser maior ou igual a 2 gigaohm. 2 gigaohm. Certo? Aí tem empresa que faz essas medições, né? E só libera a energização do painel quando faz o mega, né? Quando ela mega a fase em relação à fase, né? Tem que fazer as 3 medições e até em relação à carcaça também. Por enquanto, pessoal, tá dando para entender qual é a função do megômetro? É áudio, beleza? Vamos usar o áudio aí. Deixa eu ver no chat se alguém colocou alguma coisa também. Tô voando aqui, professor. Diga o que você tá voando. É porque você chegou depois, não, Edilson? Não, tô desde o começo. Não O que é o megômetro? É um aparelho? O que é isso que É, mede esse megômetro? logo no início da aula, eu falei o conceito do megômetro, Edilson. Aí o megômetro é um aparelho de medição, entendeu? O que é que ele faz? Ele aplica um nível de tensão, né? Isso, Josué, é semelhante a medir resistência, né? Ele mede resistência, mas ele mede resistência de isolação, certo? Então, você com o megômetro, tu consegue verificar a isolação entre 2 pontos, né? A resistência tem que estar muito elevada. Para vocês terem uma ideia, quando a gente mega 2 fases, certo? Mas vai ter no Humberto, tem no slide aqui, Humberto, ó. É que eu tô indo devagarzinho, ó. Aqui tem um megômetro. Eu vou ensinar ainda aqui para que serve esses furos aqui, tudinho. Beleza? Vamos devagarzinho, né? Tranquilo, Humberto? A priori, o megômetro, ele, né, é usado para medir resistência de isolação. Beleza? Ele mede a resistência de isolação. O que é que você mega? 2 fases, bobina com carcaça, certo? Feito eu expliquei aqui anteriormente. Você pode megar um cabo, né? O cabo ele tem a parte, né, de cobre. Ele tem a parte de cobre e tem a outra parte de PVC, né? E tem a parte de PVC. Vou fazer um desenho aqui só para vocês compreenderem, tranquilo? Essa parte aqui que estou rachurando aqui é de PVC, certo? O cobre é o que está em vermelho aqui. Tu pode megar, Edilson, o cobre, tu pode megar, vamos desenhar aqui o megômetro, tu pode megar ele em relação, por exemplo, à isolação aqui, ó. Tem que dar um valor alto, elevado ou baixo aqui no megômetro, um valor. Por exemplo, se der, tá bom ou ruim? Ô, professor, essa isolação é para manter a resistência na sua temperatura? Como que é? Funciona. Não, veja, a isolação, né, de PVC, ou XLPE, ou EPR, ela serve para garantir a isolação
para contato acidental com a parte viva, e também resistência mecânica e resistência à temperatura. Mas o megômetro, o teste é da resistência elétrica de isolação. Entendeu? Beleza, Leandro? Entendi. Ô, Leandro, eu vou te dar um exemplo melhor, um exemplo prático. Tu já viu construindo um painel elétrico? Ou tu já viu um painel aberto? Não. Não, eu já vi o painel aberto, né? Painel, vou colocar assim, PGBT, beleza? Quadro geral de baixa tensão. Sim, já vi já esses painéis já. Pronto. Tu percebe que as fases, elas são colocadas numa distância de segurança? Ela não pode ser nem muito próxima, nem muito afastada, né? Também para não ocupar muito espaço do quadro. Sim. Pronto. Antes de... Toda vez quando você monta os barramentos, fases, você faz o comissionamento, né? Você pega o megômetro e faz a medição de uma fase em relação à outra. E aí, esse valor de megômetro, ele tem que dar maior ou igual a 2 gigaohm. Se por um acaso der menor, aí tu pode afastar mais as fases, entendeu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse painel ele foi construído aqui, ó. Quando você vai fazer comissionamento, você mega de fase para fase. Você mega essa com essa e essa com essa. Né, para verificar se a resistência de isolação entre as duas está acima do valor padronizado. Entendeu? Porque se você tiver uma resistência de isolação muito pequena, né, compromete, pode até abrir arco elétrico, né, colocar em risco aqui a instalação. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, a VEG, né, você já ouviu falar na VEG, né? De motores. Bem famosa. Sim. Aham. Ela não faz os motores, né? Sim. Pronto, eu estou no Meet aqui, vamos pessoal, que eu estou discutindo o assunto. Quando ela faz os motores, cada bobina é megada em relação à carcaça. Entendeu? Então, você tem que megar a bobina 1 em relação à carcaça, você mega a bobina 2 em relação à carcaça e bobina 3 em relação à carcaça. Se esse teste de mega, vamos supor que quem vai usar o medidor, né, tem um parâmetro. Vamos supor que o parâmetro é 20 megaohm. Né, 20 mega. Eu estou chutando aqui, beleza, pessoal? É um valor considerável, né, de resistência. Se passar desse valor de 20 megaohm, ok, tudo bem, motor aprovado. Se for menor que 20 megaohm, aí eles condenam o motor, entendeu? Aí eles vão lá rebobinar, ou se não, verificar o que aconteceu, certo? Etc. Ficou claro aí essa parte? Ficou, entendi agora. Eu não sei se vocês conhecem uma empresa chamada SGS, né? Alguém já ouviu falar? SGS. Não sei se tem alguém aqui que já trabalhou na SGS ou etc, né? Inclusive, a SGS, ela faz esse teste, né? Isso. A SGS, ela... É porque, assim, tem um colega que trabalhava na SGS, né? E aí, ele tinha os dispositivos lá, na SGS, que fazia os testes, né? De megômetro, terrômetro, certo? Micro-ohmímetro, né? Para medir resistência de cabeamento de SPDA, certo? Algumas coisas bem específicas. Beleza? Então, vamos ver aqui. O que megar, né? Agora, vê só. Vocês concordam comigo que no momento que você vai megar, o megômetro, ele aplica um nível de tensão, né? Ele aplica um nível de tensão. Então, dentro do megômetro, tem um circuito, né? Que eleva o nível de tensão. Então, é perigoso você megar. Né? Então, você tem que usar os EPI adequados
né? Você tem que usar o EPI adequado para fazer aqueles testes. Então, quando você vai megar, por exemplo, transformador, né? Aí você tem lá o transformador. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui, transformador, estrela, triângulo, certo? Na realidade é o contrário, né? Aqui, transformador CELP, né? Aqui, pronto. O que é que se mega no transformador, normalmente, né? Deixa eu colocar na imagem aqui, abrindo a nova guia. Vocês estão vendo um transformador aqui na imagem, ó. Ele tem a carcaça, aí tem bucha de alta tensão, que a gente chama de primário. Ele aqui é um abaixador. E tem as 4 buchas do secundário. Você tem que megar da bucha para carcaça, bucha para carcaça, bucha para carcaça, bucha para carcaça. E também tem que megar bucha secundária para carcaça, bucha secundária para carcaça. Certo? E você pode megar bucha primária com bucha secundária, né? Para verificar se estão isoladas eletricamente. Ok? Então você tem como megar, né? Deixa eu botar uma imagem melhor aqui agora, que abriu aqui. Ó. Eu poderia megar esse transformador aqui, ó. Por exemplo, eu pegar aqui o transformador, né? E aí eu vou megar. Lembrando que o teste de mega, a rede tem que estar desligada, né? Ele é megado em laboratório. Né? Normalmente ele não é megado no campo. Então, para você megar, né? Você vai pegar o megômetro. Aí vai megar, por exemplo, vamos supor, bucha do primário com carcaça. Certo? E aí vem um cabo também, que a gente chama de cabo guarda, né? Guarda, que é o terra de carcaça, certo? É proteção na hora do teste. Claro que você, para fazer esse teste, né, tem que usar luva de borracha, uma roupa ATPV, né? Tem que usar todos os EPI adequados. Aí vai ter um parâmetro, pessoal, certo? Um parâmetro para o operador anotar o valor, certo? Para dizer se está bom ou ruim essa isolação da bucha para a carcaça. O que pode comprometer essa resistência de isolação, né? Então, desse caminho para esse aqui, ó, eu tenho uma resistência, tem que ser uma resistência muito elevada, tem que ser uma resistência de isolação muito elevada. O que é que pode comprometer essa resistência? Alguém pode falar? Por exemplo, você mediu, aí deu, vamos supor, 1 giga. Você mediu e deu aproximadamente 1 giga. Aí, quando foi 2 anos depois, recolheu o transformador para fazer o mesmo teste e deu, sei lá, 40 mega. Então, eu tive uma redução aqui, né, de resistência, né? O giga é maior que o mega. Então, eu tive uma redução. O que é que pode ter acontecido? Vamos ver quem é que salva a turma aí. Ter queimado a resistência. Queimada a resistência. Mas não existe resistência física não aqui não. É só um desenho para uma representação, né? Eu desenhei essa resistência para dizer que existe uma resistência entre a bucha e a carcaça. A ação do tempo, muito bem. Em cima de quem? A ação do tempo em cima de quem aqui? Da carcaça e a bucha. Da carcaça e também a bucha. Ela pode trincar, né? Sim. Ela pode trincar, ela pode quebrar, ela pode absorver umidade. Então, a tendência é a resistência de isolação diminuir, né? Ok? Eu não sei se já aconteceu aqui com algum de vocês. Máquina de lavar. Temperatura interfere também. Máquina de lavar. Às vezes o motor não danifica, né? Não queima o bobinado. Né? Aí queimou o bobinado do motor da máquina de lavar. É porque a resistência de isolação diminuiu. Alguém sabe o material que dá
a resistência de isolação das bobinas. De bucha é porcelana, né? De bucha é porcelana. E de bobina? É um verniz, professor. Exato. É um verniz, certo? Porque não é somente o cobre, não, pessoal. Ele é um cobre esmaltado, certo? Não sei se vocês já viram. Cobre esmaltado. A Noncenagem que tem umas bobinas, né? Que vem já pronta, né? Depois só usa para bobinar motor, transformador, né? Tá muito lenta aqui a internet. Eu limpei a cache cobre esmaltado. E além do mais, tem aluno na sala. Pode falar. Eu sei de qual é, professor. Eu tenho aqui que o Aramus Bonsai. Ah, sim. Quem é que traz? Quem traz para mim? Sim. Eu compro no Recife, numa loja específica de arame. Só que Ah, a gente, em sim. vez de comprar o cobre, a gente compra o alumínio, que é mais Ah, entendi. maleável. Ele é mais maleável, é. Mas o cobre, ele é mais dúctil, né? Isso, correto. Pronto. Ó, o Francisco colocou lá no chat, ó. Trabalhei na Voga Engenharia e lá megávamos todos os sistemas de subestações, transformador e painéis auxiliares. Muito bom, Francisco. Ô, Francisco, eu não sei se ele vai ter, né? Ele disse que trabalhou antigamente. Mas, assim, tu lembra de parâmetros, de valores? Por exemplo, quando tu ia megar duas fases, certo? Ia megar carcaça com bobina. Deixa eu ver, Francisco está me escutando. É porque, assim, esse 2 gigaohm de barramento para barramento fase, eu lembro que é muito usual, entendeu? É muito usual mesmo. Mas quando é motor, por exemplo, aí tem motor que ele pede que dê maior que 2 megaohm, entendeu? Então, assim, cada equipamento vai ser aí um valor diferente de resistência, né? Aceitável, né? Exatamente. Professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi. Boa noite, Francisco. Oi. Pode falar, Francisco. Exatamente. Varia muito isso aí, tá entendendo? Porque, assim, depende muito do equipamento, do sistema que você vai testar, né? Mas é que nem o senhor disse aí, existe essa questão aí de no mínimo 2, né? Isso. Mas geralmente a nossa ficava entre 5 e existia um painel chamado, eu não sei se o pessoal também já ouviu falar, um SM6, que é um sistema que ele sai do transformador e para passar para o QGBT lá que o senhor falou, né? Sei. Ou o QDG, que são os painéis de transferência também que a gente usava muito. Depois da subestação, existia antes um painel chamado SM6. E esse painel SM6, a gente também megava ele diante do cliente no campo. O megômetro ia lá para o campo, certo? E ele tinha que dar uma resistibilidade lá de 15 megaohm. 15 megaohm, né? Isso, Passou desse valor, aí vocês aprovavam, né? Passou desse valor, a gente aprovava. Eu me lembro que uma vez a gente estava em Caldas Novas e a gente também foi megar uns cabos que também megava os cabos que chegavam nele. Antes de tudo, assim, mesmo depois da gente colocar as muflas, fazer todo o sistemazinho, mas a gente megava o cabo e eu me lembro que uma certa vez a gente lá em Caldas Novas fomos megar um cabo lá e aí toda hora que ligava o megômetro lá e dava um problema lá e o megômetro desligava automaticamente. Aí o pessoal começou a dizer, né? Aí foi que eu comecei a observar mais ainda essa questão, que eles perceberam que existia alguma coisa de errado com a cabeação. Aí daqui a pouco fomos estudar, saímos vistoriando os cabos e encontramos um dos cabos que era a chegada de 13.800 volts, né? Na subestação, foi constatado que encontrou um cabo só descascado um pouco assim. Vixe, só por conta dessa parte lá, que estava descascado um pouco lá, na hora o megômetro automaticamente. Aí chegou um engenheiro, né, que estava lá com a gente da empresa e disse aí, ó, tá vendo aí, por que a gente faz o teste em campo também? Exatamente. Desculpa. Muito bem. Por conta disso, o que é que pode acontecer?
Aqui a gente faz o teste em campo depois de instalar, porque se de repente a gente instala, liga a 13.8, no momento que a gente fechar lá a seccionadora, automaticamente o circuito vai explodir. Dá um curto, né? Exatamente. A falha da Coisa muito isolação. interessante isso aí, viu? Exato. O megômetro, né? Tem alguns megômetros no mercado que são bem simplificados, né? E tem outros que são mais complexos, certo? Por exemplo, eu vou mostrar um aqui, que assim, a Minipa, ela faz os megômetros mais topados e faz os megômetros mais simplificados. Tem uns que é de medição rápida, né? Você injeta a tensão, né, na sua medição e temporiza. Por exemplo, faz um teste de 9 segundos, 9, 10 segundos. Aí passou esse tempo, você anota o valor. Aí tem uns megômetros que são mais simples. Eu me lembro de um megômetro, você tem que pegar o código dele aqui, é o MI, só não lembro o resto do código, pessoal, mas eu coloquei aqui na internet, mas tem uns megômetros bem simplesinhos, certo? Tem uns mais robustos, certo? Que faz mais coisa, e tem mais escala de tensão, mas deixa eu ver um bem simplificado aqui, bem simplesinho. Que são mais... Estou procurando... Aqui, pronto, achei. Olha esse megômetro aqui, ó. É o Minipa, MI. É uma das primeiras versões. Vê como ele é bem simples, né? Ele vem duas ponteiras, né? De linha, ele chama de terra aqui. Linha em terra. Quantas escalas de tensão ele tem que você pode aplicar? Ó, ele tem 250, 500 e 1000 volts, né? Ele tem 3 escalas de tensão para você aplicar. Aí você deixa ele aqui, ó, para megar. Você vai deixar aqui nessa posição, né? Mega on. Escolhe o nível de tensão. Vocês estão vendo um botão aqui, chamado push. Aí, quando você escolhe o que vai megar, aí você segura esse botão aqui. Certo? Você segura esse botão. Aí tem esse botãozinho aqui, que é o time on. Aí você liga o time. Certo? Temporiza 9 segundos. Ele é para medição rápida. E aí vai aparecer o valor aqui na tela de resistência. Bem simplificadozinho, certo? Já utilizei esse megômetro, é bem simples, né, utilizar. Atualmente na escola nós temos esse aqui e temos esse outro mais robusto. Esse aqui mais robusto, beleza? Não é nem esse, o que temos aqui é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que temos na escola, né? Esse aqui, ó. Esse aqui a gente tem lá na escola. Esse aqui, da Minipa. Ele já é um pouco mais... Ele é mais moderno que aquele outro, né? Beleza? Continuando aqui, né? Então, citando alguns exemplos aqui, né? Do que megar, né? Bobina em relação à carcaça, bobina em relação a outra bobina, fase em relação à fase, você pode megar também, né? Parte condutora, né? Parte condutora em relação à isolação, tá? E etc. Pronto, vamos lá, vamos para frente, beleza? Existem medições rápidas, temporizadas entre 9 e 12 segundos, porém não são eficientes. E essa medição rápida não é tão eficiente. Então, se você quiser fazer uma medição mais eficiente, né? Aí a gente vai ver nos próximos capítulos aqui agora. Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal, nessa parte? Podemos seguir? Vamos ver no chat aqui se tem algum comentário, se podemos prosseguir. Então, ok aí, se podemos prosseguir com o megômetro. Ok, muito bem, beleza. Tranquilo. E como medir de forma eficiente, ok? Vamos ver como é que medir. Como classificar se a isolação está aceitável, boa ou ruim? Então, vai existir
três tipos de índice, certo? Vai ter o índice de polarização, o índice de absorção e o índice de envelhecimento, ok? Então, eu coloquei aqui o hiperlink. Eu vou abrir aqui um material que eu tenho falando sobre o teste de isolação. Serve para bobina de motores, né? Bobina de dispositivos. Teste de isolação. Aqui, certo? Eu tenho um PDF aqui já prontinho que vai falar sobre cada um desses índices. Certo? O que é cada um? Vocês estão conseguindo ver aí o PDF, pessoal? Sim, professor, dá para ver. Sim, né? Vejam bem. Tem megômetro que já consegue dizer para você no display o valor desses índices durante o teste. Por exemplo, o que o Senai comprou recentemente, esse megômetro aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ele já consegue mostrar os índices de polarização. Agora, se você pegar um mais antigo, aí você tem que fazer a medição temporizada e calcular cada índice. Beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui o que é cada índice. Né? A gente vai aprender o que é cada índice. Em seguida, você vai aprender a calcular. Ó, o que é índice de polarização? É um valor que você consegue detectar o nível de umidade, poeira e contaminação que estão presentes no enrolamento do motor. Ok? Lembrando que também esse índice pode ser calculado para cabos, certo? Para transformador, né? Não é somente para motor, não. Então, em geral, o que tem cobre, né? Bobina, né? O cabo, você dá para determinar o índice de polarização. Inclusive, na Minipa, ele chama de IP. Ele chama esse índice de polarização de IP. O índice de absorção chama de IA. O índice de absorção, certo? Você determina o grau, né, o grau de contaminação que já aconteceu no material. Ok? Então, enquanto o índice de polarização, você detecta o nível de umidade e poeira daquele momento, o índice de absorção, você detecta o quanto aquele material já se contaminou, certo? Então, não tem volta mais. Então, o índice de polarização, você detecta naquele momento a umidade e a poeira. O índice de absorção, você vai detectar, né, o quanto aquele material já... Enfim, tem um índice de envelhecimento, certo? Então, o índice de envelhecimento é aqui, ó, microfissuras, ressequido, né, material ressequido, ressecado, do bobinado. Ok? Então, vê só, o teste, né? Você pode fazer medição de resistência de isolamento rápida, você pode fazer os índices, né? E também tem o HIPOT, né? Algumas pessoas falam HIPOT. O HIPOT, diferentemente do megômetro, ele aplica uma tensão maior, certo? Não sei se Francisco, por exemplo, né, que utilizava na prática, na empresa que trabalhava, se já chegou a usar um HIPOT, né? O HIPOT não deixa de ser um megômetro, né? Mas ele aplica uma tensão maior que o megômetro. O megômetro normalmente aplica esse nível de tensão aqui, ó. 500, 1.000, 2.500, 5.000. Agora vamos ver como é que calcula os índices, beleza? Vamos lá, ó. Você vai ter que fazer, para você calcular os índices, né, de absorção, polarização e envelhecimento, você vai ter que megar na escala de 500. Você mega temporizando 30 segundos, aí anota o valor, temporiza 1 minuto, anota o valor, aqui são exemplos, né,
do que foi megado, e 10 minutos você anota o valor. Inclusive aqui, ó, um valor bem elevado, né? 15 GB, né? Ok? Aí, para calcular o índice de polarização, você vai dividir, ó. Você divide o que foi testado em 10 minutos pelo que foi testado em 1 minuto, né? Então, esse de 30 segundos não vai ser usado. Então, para calcular o índice de polarização, você divide 15.000 por 2.600. Então, vamos olhar aqui. Ó, dividiu 15.000 por 2.600 e calculou o índice de polarização. Ô, professor, quem determina esse tempo? Não, o megômetro. No megômetro tem como ou você marca no cronômetro externo, no seu relógio, ou no próprio megômetro, dependendo da tecnologia dele, ele tem uma temporização, entendeu? Sim, mas eu falo assim, 30 segundos, 1 minuto, isso Então, é esses... o equipamento que já mostra... Não, então, aí o equipamento, ele tem uma opção de time. Aí tu digita o time, por exemplo, tu quer 10 minutos, aí tu coloca 10 e starta, entendeu? Aí ele fica aplicando atenção durante os 10 minutos. Olha a tabelinha aqui. Mas é de equipamento, é? Isso, veja. Se o equipamento não tiver essa tecnologia de você escolher o tempo nele, tu tem que fazer o tempo externo, entendeu? Usando o cronômetro. Certo? Aí tu coloca, né? Por exemplo, se tu fosse fazer com aquele que tem o push, que ele não tem essa temporização nele mesmo, aí tu marcaria o tempo no cronômetro, entendeu? Eu entendi, mas eu falo assim, quem escolhe o tempo é o engenheiro que fala, ó, para fazer o teste de 10 minutos, é para fazer o teste de 1 minuto. É normalizado, de acordo com esse material que você está vendo. Porém, os megômetros mais atuais, automaticamente, ele já mostra o índice de polarização. Ele é tão inteligente, o megômetro, que ele já vê o tempo suficiente e já aparece o IP, entendeu? Eu vou dar um exemplo. No manual desse megômetro aqui, ó, eu já utilizei esse megômetro, aí eu posso falar com autoridade aqui, certo? No manual já vem falando. Tu tá vendo esse botão aqui com o nome time? Sim. Pronto. Quando você está megando, certo? Quando você está megando, aí você coloca aqui, nessa escala. Tu tá vendo essa escala de 50.000 volts? Tô vendo, sim. Pronto. Aí quando você coloca o timer, certo? Aí ele fala lá no manual, ó, 12 segundos, quando você startar ele, né? Quando você startar ele, aí tem aqui o botão de teste, ó, certo? Ele já consegue mostrar o valor, ele consegue mostrar o valor do índice de polarização, entendeu? Aí, Agora entendi. aí no manual tem uma tabelinha, no manual tem uma tabela dizendo, olha, se o índice de polarização der maior que 1, é aceitável. Se der menor que 1, é ruim, certo? Eu estou chutando o valor aqui. Fica melhor se eu baixar aqui o... Deixa eu ver aqui, viu? Colocar no site de pesquisa. Enquanto ele vai baixando, eu vou explicando outras informações aqui. É o MI 2701. Está muito lento hoje para pesquisar aqui. Mas eu acho que você compreendeu, né? Então, assim, o foco do teste está também na questão do megômetro. Entendeu? Então, assim, quando você coloca 10 minutos externo, o megômetro antes ele já te dá o resultado já, né? Pode repetir, Leandro? Às vezes você coloca o tempo externo, 10 minutos. Às Sim. vezes antes o megômetro já te dá o resultado. Dependendo do megômetro, né? O que acontece é o seguinte, esse teste que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é feito de bobina do motor, certo? Para você verificar, bobina em relação à carcaça, para você verificar se a bobina está ressecada, se está com poeira, se tem umidade.
esse teste. Então, esse material aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui mais na frente, ó. Aqui, ó. Você pode prever com certa acuidade, o que você pode esperar desse motor. Ele vai megar o motor, né? O material isolante do motor. É aquela parte do verniz, né, que você tem na bobina, né, em relação à carcaça. Aí ele faz uma tabelinha, certo? Ele faz uma tabelinha e ele temporiza. Olha aqui, resiste no formulário o resultado obtido em 30 segundos. Aí ele obteve isso aqui, anotou, e a escala que ele usou foi de 500. Ó, aí em 1 minuto registrou o valor e 10 minutos registrou outro. Mas vocês têm que entender que esse tempo, pelo que ele está aqui, ou ele pode ser feito externo, ou se o megômetro tiver o time, você faz no próprio megômetro. Não precisa você estar colocando um cronômetro externo para poder parar a medição, certo? Aí ele, para calcular aqui o índice de polarização, ele divide, né? Ele divide a resistência de 10 minutos pela de 1 minuto. É uma fórmula. Aqui, ó. Para calcular o resultado, divida o valor de 10 minutos em 1 minuto. Ó, 5,76. Aí vai ter uma tabela. Vamos lá. O valor que deu aqui, eu classificaria onde aqui? Vamos olhar a tabelinha, né? Está perigoso, pobre, questionável, estaria excelente, entendeu? Porque deu maior que quanto? Maior que 4. Maior que 4. Beleza? É o índice de polarização. No caso, ele calculou aqui de forma manual. Tem megômetro que já mostra para você o valor. Certo? Então, a Flock, a Minipa, ela faz alguns megômetros que já mostram o valor do índice de polarização. Vamos para frente. Ó, agora ele vai megar. Ele megou de novo do mesmo jeito, ó. Vamos ver como ele calculou aqui o índice de absorção. Ele dividiu o quê? Dividiu o resultado, né? De 1 minuto pelo resultado de quanto? De 30 segundos, né? Quanto é que deu aqui? 1,44, né? Vamos lá. O índice de absorção tá o quê? Perigoso, pobre, questionável, confiável, bom ou excelente? Bom. Tá bom, né? Porque ficou entre quanto? Entre 1,4 a 1,6, né? Agora vamos ver o índice de envelhecimento. O índice de envelhecimento, tu tem que anotar a tabelinha na escala de 500 e na escala de 2.500. Aí faz o teste de 30 segundos, 1 minuto e 10 minutos. Aí você vai dividir, ó, ele aqui, ó, divida o valor obtido em 10 minutos na escala de 500. Então deu 15 mil. Pelo valor em 10 minutos na escala de 500. De 2.500. Então ele dividiu 15 mil por 14.800, né? Vou pegar a calculadora aqui. Ele não armou o cálculo, mas eu vou abrir aqui com a calculadora. Para calcular o índice de envelhecimento, você vai pegar a medição de 10 minutos. A da escala de 500, então você pega 15 mil e divide pelo que deu, né, pelo que registrou na escala de 2.500. 14.800. 1,01, né? Vamos olhar a tabelinha. E o índice de envelhecimento, tá como? Tá bom? Tá regular? Ruim ou perigoso? Regular. Tá regular, né? Porque ficou entre 0,85 e 1,10, né? Então, observe que para esse teste, o que é que ele teve para esse teste? Ele teve índice de polarização. O índice de polarização está excelente, né? Está excelente. O índice de absorção, né? Tá bom. Sendo que o índice de envelhecimento está regular.
Então, a bobina está envelhecida, né? Certo? Então, ele classifica os 3 índices, né? Tá aqui, ó, os 3 índices. Lembrando que o índice de polarização é para verificar umidade e poeira daquele momento, né? A absorção é para verificar o que a bobina já se contaminou, e o envelhecimento é para verificar, né, a questão do ressecamento, né? As fissuras que tem, né? Pequenas fissuras, né, na bobina, etc. E você não consegue ver a olho nu, né? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um... Deixa eu ver o manual desse camarada aqui. Esse camarada é o MI 2705. Megômetro MI 2705. Esse é topado, viu, pessoal? 2705 PDF. Se quiser mandar uma entrega aqui em casa. Rapaz, ele mede de 0 a 1 tera-ohm. Para vocês terem uma ideia. 1 tera. Ei, professor, eu pensei que o senhor ia sortear um aí para a turma. Não, rapaz, tem como não. Só não vou mandar um pro senhor porque a gasolina tá cara. Se não, você começa a andar de carro de aplicativo, rapaz, resolve. Resolve nada, né? O instrutor Pedro aí do Cabo disse que o negócio aí é bom, viu? Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar o manual desse megômetro que eu acabei de baixar para vocês verem, né? Que no próprio manual ele vem dizendo como utilizar, né? Ele tá abrindo ainda, viu, pessoal? Apagou sozinho? Vocês estão vendo aí o manual em PDF? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar aqui no Meet. Ele tá abrindo aqui o manual. Porque hoje está muito lento. Muito estranho. Ó, que é botão aqui, ó. DCV e ACV. Aqui tem 32 páginas. Vê como é tranquilo. Visão geral, acessórios, informação de segurança, símbolo elétrico internacional, descrição do produto, símbolo do display, função dos botões, operação. Aqui, ó, página 15. Estamos passando aqui, né? Acessório, né? O que é que vem, né? Quando você compra, o que é que vem. Passando aqui direto, né, pessoal? Porque os símbolos, né? Conformidade europeia. Vocês sabiam, pessoal, que esse era a conformidade europeia? Não sei, né? Tem o risco elétrico. Nunca Tem ouvi o símbolo falar. aqui usado. Pronto, tá aqui, ó. Cada número desse aqui, ele tem dizendo para que serve o botão aqui, ó. Certo? Para que serve? Ó, tem botão time esse aqui, ó. O botão time é o 10. Time, vamos olhar? Aqui, ó. O 10 é o time, né? Símbolo do display. É muito explicativo o manual. Atualmente, olha aí, ó, aqui, ó. Como que mede tensão, ó. Medida de tensão, AC e DC, né? Aí tem uma ponteira verde e uma vermelha, né? Você encaixa a vermelha no line e o verde no earth, né? No terra, né? E mede tensão. Ele mede tensão também, sabe? Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao instrumento, a partir de choque elétrico, por favor, não tente medir tensões superiores a 600. Existem umas redes de 760, vocês já viram? 760, 660, né? Não pode usar, não, esse megômetro, não. Informações, né? Ó, olha como o mega aqui, ó. Vê que interessante.
você coloca o vermelho, né? Em um ponto, o verde no outro, e o preto é o guarda, e funciona como terra. Onde é que eu devo colocar esse grau daqui? Um barramento terra, né? Então, Isso, se você tiver megando no painel, aí vai no terra. Se você tiver megando uma carcaça de motor, vai junto com a carcaça também. Então vai dois na carcaça, o verde e o preto também. Certo? Aí ele tem dizendo aqui, ó, advertência. Ó, olha a atenção que ele aplica, ó, pessoal. As tensões que ele aplica, né? Aqui tem todo o procedimento, certo? Tem todo o procedimento, ó, medida como é cronometrada, como é que faz aqui, ó. É só seguir a instrução. Olha aqui, ó, ele mede, ó, o índice de polarização, ok? Ó a tabela aqui, vocês estão vendo a tabela? Se der menor que 1, ó, ruim. Se der entre 1 e 2, ó, atenção. Se der entre 2 e 4, ó, bom. Maior que 4, ótimo. Quando você medir lá, função de comparação, é desse aqui que eu estou precisando. Bateria, né? Adaptador externo. Esse aqui você coloca até no computador, as informações, né? Se você quiser gerar o relatório das suas medidas, né? A precisão, ó. Tem um monte de informação aqui. Mas aqui a aula não é de manual, né, pessoal? Aí você tem que entender que eu estou mostrando só aqui, ó, como troca as baterias, né? Estou mostrando só para vocês verem que cada dispositivo tem o seu manual específico e ninguém vai usar o equipamento sem o manual. A não ser se você tiver um tempo de experiência muito largo, né? Certo? Se você tiver, assim, um tempo de experiência de campo e está sempre usando aquele megômetro, né? Por exemplo, Sérgio trabalha somente com Minipa. Claro que se ele trabalhar 2 anos, 3 anos só com Minipa, ele vai saber já usar, sem o manual, né? Mas se ele mudar para outro megômetro, ele vai precisar baixar o manual, porque vai mudar tudo ali, né? Beleza, pessoal? Dá um ok aí no chat quem está assistindo aí. É ruim. Josué, por que é ruim? Eu não entendi o que é ruim não, Josué, porque eu votei agora no chat. O megômetro é ruim, é? Deixa eu ver o preço desse aqui. Alguém está com o áudio aberto? Pode falar, eu estou aguardando. Vamos ver o preço desse MI 2705. Aqui não tem preço. Obviamente que no Mercado Livre ele vai estar mais barato, né? Alguém com o áudio aberto, eu acho que... Deixa eu desativar aqui. Pronto. Deixa eu olhar o preço desse 2705 da Minipa. Ele está 3.688 no Mercado Livre, né? Deve ser um pouquinho mais caro, né? Em cerca de R$4.000. Certo? O preço dele está variando aqui. Só isso, só. Está variando de um site para outro aqui, né? Vamos ver um Fluke. O Fluke eu não tenho muita referência, não. Egômetro Fluke. Microscanner. A faixa de preço está bem competitiva, mas olha esse aqui. Ô, professor, vê só, eu não me Oi. lembro, mas tem um que sai até etiqueta, né? De medição impressa. Rapaz, deve ser esses aqui, viu? Eu tô olhando o preço, ele é bem... É uma mão na roda, né? Para quem mede. Oxe, exatamente. Mas, assim, depende do que tu vai fazer, entendeu? Porque se for fazer medições mais simples, é como se tu estivesse querendo atirar numa formiga com a bazuca, entendeu? Assim? Não, eu falo pelo preço que tu mostrou aí, olha, 55 mil. Não, então, é porque nota, né? esse aqui é
para consultoria mesmo, coisa profissional mesmo, entendeu? Porque vocês sabem como é que, por exemplo, a empresa vai megar uma subestação, né? Os equipamentos da subestação. Tu não vai chegar lá com um megômetro de R$ 1.000, R$ 2.000, né? Tu vai chegar com um megômetro top de linha, né? Esse aqui é top de linha, pô. Ó, mas tá Nossa, bom, o frete tá grátis, ó. oi? Olha a faixa de medição dele, ó. 200 giga. Aí eu não sei o que é isso aqui. Giga A1 T ohms. Esse T deve ser de tera, pô. Ele deve pegar uma resistência de isolação muito elevada. Ó. Ele está medindo aqui na imagem, ele está medindo 150 gigaohm. E ele mostra mais a corrente aqui do lado, ó. 522 nanoamperes. A corrente de fuga na hora sendo aplicada, em cima a tensão, enfim, né? Mas assim, pessoal, eu não sou pago pela Fluke, né, para fazer a propaganda dos equipamentos, né? É só para vocês terem a noção que esse dispositivo tem um alto custo, né? Ok. Eu coloquei aqui a imagem desse megômetro, né? Aí aqui, né, no slide tem o que é cada terminal, certo? O que é cada botão, né? Aqui é a chave que você seleciona o valor de tensão, né? Precisa também, né? Tá aqui. Essa parte de ferramenta a gente já viu, não foi? Alguém tem uma pergunta de megômetro? Megômetro, perguntas de megômetro. Não, né? Certo? Pergunta de megômetro. A gente vai encerrar megômetro, aí esse restante de tempo a gente vai ver o que é que está faltando no slide para encerrar essa parte, beleza? E vai falar um pouquinho sobre a questão de diagramas, certo? Os tipos de diagrama, né? Aí, quando for na quarta-feira, eu já vou mostrar alguns exemplos práticos de diagrama, cálculo de corrente, beleza? Esse slide aqui, pessoal, megômetro, ok, deu para aprender, pessoal, megômetro. Vejam bem, eletromecânico usando megômetro no dia a dia, particularmente eu nunca vi, beleza? Eu nunca vi, mas eu não descarto a hipótese, certo? Eu não descarto a hipótese. Mas assim, é uma atribuição que ela puxa mais para o perfil do eletrotécnico, vocês vão concordar comigo, né? Mas um eletromecânico, por exemplo, quando você está acompanhando, está próximo, você tem que ficar ligado, orientado do que está se fazendo ali. E assim, eu não descarto 100% da hipótese de usar não, viu? Entendeu? Mas não é uma atribuição afim do eletromecânico. Tranquilo? A não ser se alguém aqui já viu um eletromecânico megando, né? Certo? Não sei se alguém já viu ou não. Porque na parte da eletromecânica, normalmente é feito outros testes, né? Para o eletromecânico, né? Ele faz outros testes. Viscosidade, análise de vibração, né? Mas essa parte é assim, né? Termografia, né? Em máquinas, né? Até os profissionais em comum, né? Eletrotécnico, eletromecânico faz também. Bom, vamos ver aqui essa parte, né? A gente vai ver só a parte rapidamente aqui teórica, né? Dos tipos de emendas que são feitas em cabos, né? Então, mudando de assunto, né? A emenda ela pode ser feita de prolongamento cabo flexível com cabo flexível. Pode ser feita uma derivação de cabo flexível com cabo flexível. Prolongamento de fio rígido com cabo flexível. E derivação de fio rígido com cabo flexível. Emenda para prolongamento é assim, o fio acaba, né? Ou o cabo acaba, você quer continuar a instalação, né? Deixa eu ativar aqui a caneta. Por exemplo, o cabo veio, acabou, aí você vai emendar. Aí a gente chama isso aqui de prolongamento. Sabe? Aí derivação. O fio está passando,
ou o cabo, né? E você vai descer um aqui. A gente chama isso aqui de derivação. Certo? Então, prolongamento, né? Quando acaba e você quer complementar. Ok? Quando você quer complementar. Obviamente, pessoal, que tem emendas que você tem que usar até conectores, né? Dependendo da bitola do condutor, né? O pessoal de predial está usando um conector, ultimamente, nas instalações, para emendar. Já ouviram falar em conector vago? O tipo vago. Alguém já ouviu falar aqui, pessoal? Eu vou botar no Meet aqui. Alguém já ouviu falar em conector tipo vago, que faz emenda? Deixa eu mostrar aqui a imagem. Aí tem para 2 pontos, tem para vários pontos. Deixa eu ver, alguém... Não. Cadê aí os eletricistas predial de antenado? É aquele laranjinha, é? Isso, os laranjinha mesmo, Leandro. É só a chapa de passar no eletroduto, né? Normalmente você usa na caixa de passagem, né? Você quer emendar 3 pontos, 4 pontos, né? O pessoal tá usando muito, né? Conector vago. Olha aqui, ó. Rapaz, a gente vai para a internet. Você vai para a internet. Tá. Eu vi um desse hoje lá na empresa que eu trabalho, só que eu não sabia o nome. Tem preço para tudo, vão. Você vai olhar. Inflação essa aqui, né? É o conector vago. Certo? A bronca é só mais você passar no eletroduto, o conector, né? Então ele normalmente fica na caixa de passagem. Ok? Aí tem os eletricistas raiz, né? Que faz a emenda de modo bem convencional, e tem os eletricistas que usam esse conector vago, né? Certo? Eu me lembrei dele que o eletricista lá hoje levou um choque. Foi? No conector. Não, foi na outra pecinha que ele tava mexendo lá. Mas tinha esse conector aí, por isso que eu lembrei. Estão usando muito esses conectores, né? Instalação predial, né? Até industrial estão colocando também. Deu uma travada aqui, pessoal. O slide fechou. Vou abrir novamente. As emendas. Qual é o risco de você fazer uma emenda mal feita? Fale aí para mim. Qual é o risco de você fazer uma emenda mal feita? Fuga de corrente. Fuga de corrente. Mas assim, qual é o problema principal da emenda mal feita? Aquecimento também, né? Aquecimento, ponto quente. Esse é o ponto fundamental. Então, quando você faz uma emenda mal feita no cabo, dá o que a gente chama de ponto quente, né? Pode dar mau contato, ponto quente, etc, né? Por isso que existem essas emendas técnicas, né? Eu peguei aqui na imagem, vamos ver lá. Eu coloquei a imagem de uma boa parte das emendas aqui, ó. Olha aí, ó. Emenda para prolongamento, né? Você decapa um condutor, decapa o outro, enrola um para o lado e um para o outro. Essa etapa 4, de estanhar, na prática mesmo, pessoal. Por exemplo, quando eu pego o serviço, eu não faço. Né? Eu só isolo e pronto. Eu pulo essa etapa 4 aqui. Mas aí, quem quiser estanhar, né? Pode pegar o ferro de solda e o estanho, né, e fazer aí, certo? Vai mais trabalho. Sim, dá muito trabalho, beleza? Dá muito trabalho. Quase nenhum eletricista estanha a emenda, não, certo? Quase nenhum eletricista estanha a emenda, quase nenhum. Eu desconheço algum eletricista que estanha a emenda. Ou seja, do passo 3 já pula para o 5. Certo? Do passo 3 pula para o 5, né? Passa a fita isolante. Quantas voltas você dá normalmente aqui na fita isolante, né? Uma só? Vale economia, né? 3, Não, 4. rapaz. De 3 a 4, certo? Então você vai, volta e vai de novo. De 3 a 4, volta uma por cima da outra aqui. Então, você não vai dar uma volta só, né? Porque com o passar do tempo, né? Aquele isolante vai se desgastando mais fácil, né? E aí vai comprometer aí, pode dar um curto-circuito, né? Ou algum toque acidental, etc, né? Eu gosto de usar mais a alta fusão.
Mas a de alta fusão, ela é específica para, por exemplo, cabo de alta tensão, entendeu? Terminal de motor elétrico. Para baixa tensão, predial ou industrial, baixa tensão, a gente utiliza a fita isolante comum, entendeu? A alta fusão, ela é usada mais na AT, né? Na realidade, a gente chama de MT, né? Quando a gente sai da NR10. Entendeu? Mas nada impede, certo? Nada impede. Nada impede. Eu uso, professor, porque quando a gente vai reaver alguma situação, quando eu chego lá, normalmente a fita está começando a soltar. Já cheguei em alguns locais que a fita já tinha caído. A fita isolante? Isso, essa colinha da Mas fita aí é muito safada. Mas é porque depende também de quem está isolando, entendeu? E a qualidade da fita também. São dois fatores. É a qualidade da fita, certo? A qualidade da fita e de quem está isolando. Tem uma técnica de isolamento, né? Você isola meio que na diagonal e não sai não, certo? Mesmo com o passar do tempo. É mais fácil ela se desgastar tudinho do que sair. E tem a emenda... Tem que economizar, né? Tem que economizar? Às vezes a pessoa quer economizar e não compra melhor, né? Aí acaba... Aí é outra coisa, né? Eu Vocês acho já que viram... o pessoal tá comprando a mais safadinha, porque eu uso a fita boa. Tanto a normal 3M, quanto né? a alta fusão, é 3M. Tanto a Isso. normal quanto a alta fusão eu uso 3M. Uhum. Vocês já viram antigamente que se usava um líquido isolante, misturava com água, etc. E aí era um produto, né? E aí passava. Eu nunca cheguei a utilizar, não, pessoal. Eu já vi só em vídeo. E aí pegava feito um pincel e passava, né? E ele ficava isolante aqui. Eu vi, professor, quando meu avô era vivo, ele me mostrou um que ele realmente ele parecia tipo um piche. Isso, é esse mesmo. Quando ele secava assim, ele ficava duro, mas depois do tempo ficava meio molenguinho assim. Eu acho que nem se encontra no mercado ainda. Eu acho que não. Eu não vi, não. Eu só vi quando ele me mostrou mesmo, que já faz muitos anos. Agora veja, não isole com mochila, não isole, né, com pedaço de pano, né? Com aquelas fitas crepe, né? Fita durex, não use esses materiais para isolar a emenda, né? É pior, né? Sinceramente, no pior caso, é melhor você deixar a emenda sem nada do que você colocar esses materiais outro aí, fita crepe, né? Fita, certo? O correto é usar fita isolante, né? Certo? Fita isolante. De vez em quando vocês encontram uma instalação aí que tem um plástico, né? Enrolado, né? Na emenda. E aqui, derivação, ó, pessoal. Derivação, você faz uma abertura aqui. Normalmente, essa abertura a gente faz com estilete, né? Ou com um alicate de corte, né? E enrola aqui o outro cabo que vai descer, né? Certo? Essa etapa aqui estanha, né? Com ferro de solda aí estanho e passa isolante. Vamos supor que está passando aqui, emendou aqui um azul no preto, né? Não faz muito sentido aqui, porque azul é neutro, né? E preto é fase, o retorno, né? A imagem só aqui está mostrando só a emenda mesmo, beleza? Pessoal, em emenda, assim, alguma dúvida? Eu tenho um livro de predial, é o Cervelin Cavalim. Esse livro aqui, ó, de instalações prediais. Tem um capítulo que fala somente sobre emenda. E esse livro vocês conseguem baixar normalmente aí na internet. Aí tem uma parte de condutores, está muito lento hoje aqui, mas tem uma parte que ele fala somente de emendas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vai depender do tempo de resposta que achei. Vocês estão vendo aqui? Alguém tem curso de instalador predial no Senai? Vamos ver aí os alunos de plantão. Aqui, condutores. Vamos ver, condutores. Aí tem essa emenda todinha, ó.
Tem uma que os alunos fazem mais fácil, tem outra que eles fazem, demora mais, tá? Normalmente eu passo 1 ou 2 dias fazendo emenda. Aí tem como faz as emendas todinha, aí tem a foto final. As emendas todinha, certo? As emendas técnicas, né? Ok? As emendas aqui todinha, né? Como é que você faz? Como é que faz o olhar, né? Para colocar o parafuso. Enfim, beleza? Eu coloquei só as duas mais usuais aqui, certo? Que é prolongamento e derivação. Essa tabela agora vai ser importante, viu? Bitolas, né? Que a gente chama de milímetro quadrado, né? Ou bitola, ou seção, né? Ou área, tanto faz. Aqui é a do condutor neutro. Na coluna da esquerda é a bitola da fase e no lado direito é a bitola do neutro. Se a fase tiver bitola menor ou igual a 25 milímetros quadrados, a bitola do neutro se repete. Agora, depois, ó, a fase ela tem uma bitola e o neutro tem uma bitola diferente. Vamos lá, fase. Se a fase for 70 milímetros quadrados, qual vai ser a bitola do neutro? É só olhar a tabela. 35. 35. Vai ser um cabo mais fino. Vai ser um cabo com área menor. E se a fase for 2,5 milímetros quadrados, quanto vai ser o neutro? Vai ser igual. 2,5. Se a fase for 2,5 milímetros quadrados, o neutro vai ser quanto? Vai ser 2,5 igual. Vai se repetir, né? Se repete até quanto? O neutro é igual à fase até quanto? Até 25. Até 25 ele é igual. Beleza? Ó, eu coloquei aqui do lado, ó. Aqui, esses são exemplos. O que eu tinha colocado aqui. Esse lado esquerdo aqui, ó, é fase. E o lado direito aqui, ó, seria o neutro. Então, ó, 2,5 milímetros repete, 16 repete, 25 repete. A gente sabe que tem 1.0, né? 1.5. Tem condutor. Você consegue comprar de 0,5 milímetro quadrado. Mas não é usado nem em predial nem industrial, né? Em predial, você começa a usar o da iluminação, você começa a usar a partir do 1,5 milímetro quadrado. É a bitola mínima para iluminação. E para tomada? Alguém sabe para tomada? Qual é a bitola mínima? Depende da amperagem da tomada, né? Não, certo. Mas assim, qual é a bitola mínima se a corrente suportar? 2,5. 2,5. Beleza? Então, tomada, iluminação. Beleza? Agora vamos ver a bitola do terra. Tabela retirada da norma NBR 5410. Aqui também, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. NBR. Tabela retirada da NBR 5410. Vamos olhar a bitola do terra, né? Condutor de proteção, né? Terra. A bitola do condutor terra. Vamos ver como é que segue a regra. Se a fase, ó, depende da fase, né? Se a fase for, a bitola, for menor ou igual a 16 milímetros quadrados, o condutor terra se repete. Por exemplo, se a fase for 1,5, né? Aí o terra vai ser também 1,5. Certo? Se a fase for 16, quanto é que vai ser o terra? Repete, né? 16. 16.
Agora, vê só. Entre 16 e 35, então, ó, 16, né? Se for 25, a fase, e se for 35, quanto vai ser o terra? 16. O terra, ó, sempre é 16, ó. Tem dizendo aqui, ó. Vai ser 16 milímetros quadrados. O terra vai ser 16. E se a fase for 35, o terra também é 16. E se a fase passar de 35, quanto é que vai ser a bitola do terra? Aí você vai dividir por 2, né? Você pega a bitola da fase e divide por 2. Aqui tem um exemplo, ó. Suponha que a fase é 120 milímetros quadrados. Qual será a bitola do terra? Né? Aí, como passou de 35, aí você vai pegar 120 dividido por 2 e dá 60, né? 60. Não existe no mercado, né? Particularmente eu nunca vi. Aí tem que ser Quando 75 milímetros. Não, 70, né? Aí você vai arredondar para 70. É, 70, perdoe. Isso mesmo. Vamos lá. E se a fase for 240? Se a fase for 240, né? Qual seria a bitola do terra? Divide por 2, 120. Divide por 2, 120. Ó, isso aqui é importante, viu? Às vezes cai em concurso, sabe? Às vezes cai em concurso isso aqui, a bitola do terra, né? E são perguntas bem diretas, assim. Ou entrevista de emprego, né? Tu vai para entrevista, o cara pergunta, né? Ah, a fase é 120 milímetros quadrados. Quanto é a bitola do terra? Aí você vai ter que saber, né? Que maior que 35 milímetros quadrados, você divide por 2, né? Para poder encontrar a bitola do terra. Alguma dúvida aqui, pessoal? E se você colocar uma bitola maior, vai ser gasto de material, né? Concorda comigo? Por exemplo, se você tiver a fase 240, se tu colocar o terra 240, o gasto vai ser bem maior, o gasto, né? Certo? E agora, pessoal, os tipos de diagrama, beleza? Vejam bem, aqui a gente vai ver só os conceitos, né? Dos 3 tipos de diagrama que existem. Ok? Os conceitos. Existe diagrama multifilar, né? Existe diagrama funcional e diagrama unifilar. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Qual deles vai aproximar mais da realidade? Quais dos 3 diagramas, unifilar, funcional ou multifilar? Qual dos 3 vai mostrar mais a realidade do que eu tenho na prática? Oi? Unifilar. O que vai mostrar o mais real? Funcional. Funcional, né? Olha a imagem aqui, ó. Eu tirei até do mundo da elétrica, né? Essa imagem, do funcional. Olha aqui, ó. Tu tá vendo a lâmpada na realidade, né? Tu tá vendo o interruptor. É porque aqui não deu para colocar o eletroduto também, né? Mas tu tá conseguindo ver o mais real possível. Certo? O mais real possível. Agora vamos olhar o multifilar. O multifilar, ele já começa a usar símbolos, ó. Símbolo de lâmpada, símbolo de interruptor. Ó, uma linha para representar a fase, outra linha para representar o neutro. Então você já começa a usar alguns símbolos. Ok? Pergunta: qual é o mais fácil? Desenhar multifilar ou funcional? Multifilar. Multifilar é mais fácil de desenhar. Aí, por exemplo, nas práticas do laboratório, né, o professor normalmente desenha um multifilar. Só o primeiro que ele pode até desenhar funcional, né? Mas desenhar uma lâmpada, um interruptor, né? Vamos lá. E o unifilar? O unifilar vai ser uma planta baixa, né? Vai ser uma planta baixa,
Alguém sabe de onde os símbolos são retirados, de que norma? Vamos ver qual é o aluno que... Se tiver algum aluno de arquitetura, ele vai A conhecer. BNT. É a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Mas qual é a NBR específica? Qual é a NBR? Agora eu não me lembro, não, professor. Deixa eu ver se alguém sabe aí. Alguém manda um áudio aí? Alguém sabe a NBR, onde a gente tira os símbolos para fazer a planta baixa? NBR 5444. Certo? Aí deixa eu voltar no MIT aqui. Ela é de símbolos. Eu tenho essa norma, inclusive eu vou mandar no grupo também, certo? Símbolos para dispositivos prediais, viu? Prediais. Dispositivos prediais. Instalações prediais, né? A NBR 5444. Eu vou voltar aqui no Meet, deu uma travada, pessoal. Deixa eu responder. Certo? Vamos responder aqui, né? Vamos voltar no Meet. Alguém mandou um link aí. Ah, sim, sobre a fita, que foi assunto anterior. Vocês acreditam que essa norma foi revogada? A 5444? Deixa eu ver quem é que já sabia. Coloca aí no chat. A norma NBR 5444 foi revogada. Eu tenho o motivo aqui. Ela foi revogada, porém ainda se utiliza. Alguém sabe por quê? Aqui, ó, tem aqui. Saiu até o cancelamento, certo? NBR 5444 foi cancelada, né? Essa norma é assim, ela foi cancelada, certo? Ela foi cancelada. Ela foi revogada por causa do seguinte motivo. Não teve profissionais na área, não teve encontro de profissionais para reformular a norma. Então, ela passou da data de validação e simplesmente nenhum profissional se encontrou para falar da reformulação da norma. Ok? Ela foi revogada. Ela não está válida mais. Porém, nós continuamos a estudar essa norma porque muito diagrama que a gente pega ainda utiliza essa norma. Ok? Ela pede para se basear numa IEC, né? Que ela tem até um código lá, que ela pede para se basear na IEC. Saiu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, beleza? Deu uma travada legal agora. É a cache. Deixa eu colocar aqui, ó. IBR 5444 revogada, né? Ela foi revogada, vamos ver aqui. Ela era muito antiga, ó. Do ano que eu nasci, pessoal. Ela foi cancelada em 2014. Né? E ela foi criada em 1989. Certo? Vamos ver aqui o motivo do cancelamento, né? Os engenheiros e os técnicos não sentaram para reformular a norma de símbolos. Alguém manda um áudio aí, pessoal, por favor. Não é pelo motivo que eu estou se sentindo só, né? Mas deve estar travando aí. Não, professor, tá normal. Tá de boa, normal? tá chegando aqui. Olha aqui, ó. Travou só um pouco, só, mas já voltou já. Beleza. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela é uma norma vigente que ficou 20 anos de publicação. Aí teve o comitê responsável não encontrou interessados em revisá-la. A mesma foi cancelada. A proposta de cancelamento circulou 30 dias. Não. Ela foi cancelada sem substituição, ó, em 2014.
Atualmente, o setor utiliza o símbolo do database, né? IEC 60417. Aí eu fui pesquisar essa simbologia da IEC, certo? Não encontrei quase nada de predial que a gente utiliza aqui no Brasil. Norma IEC. Quando eu baixei essa norma, é 60417. 60417. Eu procurei símbolo de interruptores, de luminárias, praticamente não encontrei. Aí o pessoal ainda fica usando a NBR 5444. É porque assim, eu fiquei curioso, né? Quando teve o cancelamento da norma, né? Aí eu fui buscar o motivo de cancelamento e também a nova norma que ele pede para se basear. E aí os profissionais ainda continuam utilizando a 5444. Tá baixando aqui, pessoal. Vou mandar o link. Quem tiver interessado aí de pegar a norma IEC, né? De simbologia. A IEC, ela é norte-americana, né? IEC. Não, ela é internacional, é internacional de elétrica. Uma norma internacional. Aqui, Comissão Eletrotécnica Internacional. Vocês estão vendo aqui? Quando eu falar de IEC, é porque é a Comissão Internacional da Eletrotécnica. Está baixando aqui a simbologia ainda. Mas se vocês baixarem a simbologia, muitos símbolos que a gente usava na 5444, vocês não encontram na IEC, certo? É porque assim, eu já tenho um tempo bom dando aula, eu dou aula de projetos elétricos também. Aí eu fui utilizar os símbolos, né? Aí vocês já ouviram falar, não, tem que se atualizar, né? Aí eu, não, vou usar a 5444, não, vou usar a IEC. E acabei que não encontrei vários símbolos dos dispositivos prediais que a gente usa aqui no Brasil. Aí eu peguei, ainda continuo utilizando a 5444. E os arquitetos, né? Os projetistas também. Alguém quer falar alguma coisa? Da norma, tudinho. As próximas aulas vai ser sobre diagramas, pessoal, né? Não é vocês desenharem o diagrama em si, é interpretar, beleza? Quando vocês forem fazer, por exemplo, alguma instalação, né, por exemplo, pega um serviço predial, vocês fariam que desenho? O funcional, o multifilar ou unifilar? E aí? Alguém pode falar aí pelo áudio? Multifilar, professor. Não. Tu ia precisar de um monte de folha, né? Se tu fosse fazer o multifilar, tu concorda? Eu tô procurando os símbolos, ó. Eu preferia fazer o unifilar, mais simples. Mas veja, não é nem o que a gente prefere, né? É o que, como é que eu posso dizer? O que se faz no dia a dia, beleza? Um prédio, uma casa, etc. Na prática, vocês acham que o que é que se faz no projeto elétrico? Quais dos 3 diagramas? É o funcional? É o multifilar ou unifilar? Eu estou no Meet aqui, certo? Pode colocar no chat a resposta. Se não tiver travando. Não. Funcional não. Coloca no chat, beleza? Quais dos 3 diagramas e se faz? Não é o que vai ser fácil de entender, não. É o que você consegue colocar mais informações, consegue ver onde vai ficar o local dos equipamentos. Quais dos 3 diagramas, pessoal? Unifilar, funcional ou multifilar? Vamos repetir aqui. Vai ser o unifilar, que é a planta baixa. Vai ser o funcional ou o multifilar. E aí? Eu acho que é unifilar. Eu estou forçando a barra para vocês falarem o certo, né? Que é unifilar, né? Eu dei uma forçada de barra ou não dei? Forcei a barra.
É, eu já tava ficando doido, que falaram os três e o senhor disse que não, eu digo, pronto, Aí só deve ser o sobra quarto. unifilar. Mas é unifilar, pessoal. O diagrama unifilar, você consegue colocar informação de eletroduto, né? Você consegue colocar informação de eletroduto, o tipo de interruptor, tu consegue desenhar todos os cômodos em escala, né? De 1 para 50, de 1 para 100. No papel, tu consegue representar tudo, entendeu? Então, esse detalhe de desenhar funcional ou multifilar, não desenhamos não, né? Isso seria cortesia. Então, quando você vai fazer um projeto, por exemplo, de um apartamento, você vai fazer o diagrama unifilar, certo? Com todos os locais onde vai ficar luminária, interruptor, certo? Tomada, né? Etc. Beleza? Então, vê só, a aula de amanhã, o que é que a gente vai fazer na aula de amanhã? Eu vou pegar esse diagrama unifilar e a gente vai interpretar ele, certo? Então, amanhã, a aula vai ser sobre interpretação. Seria quarto, professor. Quarta, né? Desculpe, corrigindo quarta-feira, né? Interpretação dos símbolos do diagrama unifilar acima. Ok? Ô, professor, deve ter algum programa, né, gratuito, né, para poder fazer. Tem o... Veja, tem o CAD, né? O CAD versão estudantil. Inclusive, eu tenho ele aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. É porque vocês vão ter disciplina de desenho ainda, né? De CAD, né? Aí a gente não vai usar CAD nessa disciplina, não, obviamente, porque é fundamentos elétricos, né? Cadê o CAD? Procura aí, aqui, AutoCAD, eu baixei a versão mais nova, né? 2021, é a versão estudantil. Só é pesado, né? Tem alguns Sérgio. computadores que não suporta, não. Ele tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A propriedade. Eu que instalei ele aqui no computador, mas o AutoCAD, ele é pesado, certo? No YouTube, o pessoal ensina como é que você instala. E quando você vai fazer planta baixa no AutoCAD, a parte elétrica, você não... Propriedades. Tá muito lento hoje. Vou abrir um monte de página. Geral. Para quem usa profissional, tem um que chama Waka, que é muito bom. Eu vi um vídeo usando ele, é bem simples e muito funcional. Entendi. Só que é pago esse. Eu não estou conseguindo ver quantos GB ele é. Se eu não me engano, precisa de 4 GB. 4 é 3 alguma coisa, entendeu? Se eu não me engano. O que acontece? Aí tem outros programas que faz também. CAD, tem o Revit, tem o Inventor, né? MicroStation. Existem muitos programas de desenho auxiliado no computador. Existem vários. Agora, veja, para quem quer começar do zero, CAD, certo? Vai fazer projeto elétrico, eu indico você começar com as ferramentas mais básicas, né? Linha, retângulo, aí depois você vai avançando para as outras ferramentas, né? Offset, rotate, certo? Bloco, né? Fazer porta, né? Arco, né? Etc. Mas não como é que eu posso dizer? Atribuição de vocês fazerem aqui na disciplina projeto elétrico. Beleza? Então, a gente não vai pegar uma planta e sair fazendo o projeto elétrico da planta. Pelo menos vocês interpretarem o que está dizendo a planta, quantos circuitos tem, qual é a bitola do circuito 1, o tamanho do eletroduto, quem é tomada alta, média, baixa. Dá um ok aí se vocês compreenderam. Isso já foi falado na aula passada, né? Isso já foi falado. Se vocês olharem se vocês olharem o conteúdo, pessoal, olha o conteúdo aqui comigo. Eu faço questão de apresentar o conteúdo para os alunos. Se a gente olhar aqui nessa parte aqui, ó, que fala de layout, olha aqui, ó, planta baixa, certo? Desenho elétrico, né?
Aí vocês observem que não tem a parte de projeto, né? Calcular quantas tomadas vai ter, calcular a iluminação, porque vai fugir, como é que eu posso dizer? Vai fugir da atribuição do eletromecânico, certo? Se a gente for estudar tudo que tem na eletrotécnica, certo? Tudo que tem na eletrotécnica, a gente acaba, como é que eu posso falar para vocês? Vocês vão entender. Vou falar numa linguagem bem simples. A gente acaba engolindo, né, o profissional da eletrotécnica. Vocês vão concordar comigo. Estão entendendo? Então, assim, o eletromecânico, senão a gente extingue, né, o eletrotécnico, tá entendendo? Então, esse plano de curso do Senai, ele é bem pensado. O que é que o eletromecânico tem que saber de elétrica? Ele precisa saber fazer o projeto elétrico? Não. Mas ele tem que saber pegar uma planta e interpretar a planta, certo? Então, vocês têm que entender bem, né, o porquê a gente não vai ver essa questão de fazer o projeto, né, certo? Até porque o nome da disciplina não é projeto elétrico, né, é fundamentos elétricos. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a falar, alguma coisa a complementar? Nem me perguntem de aulas, quando é que vai ser aula prática, né? E aí a gente vai sair uma nota. Edilson, eu já saio cortando, né? Eu já cortei aqui porque é o governador, né? Já, eu não sei se teve o pronunciamento, né? Mas tá prevendo aí que vai ter. Teve pronunciamento? Já Foi hoje de noite? Vai até dia 28. Lockdown, do dia 18, né? Ao dia 28. Isso. Beleza. Deixa eu encerrar a gravada para não ficar muito longa também aqui. Ó, os 3 pontinhos aqui, deixa eu interromper a gravação.